Pai do Senhor, jovens, Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor a todo que está assistindo, sendo jovem ou não, a paz do Senhor para você que está vendo este vídeo. Hoje nós vamos tentar encerrar a revista, nós estamos bem atrasados, já vai começar uma nova, na verdade, esse domingo já era para estar começando uma nova, mas nós atrasamos um pouco. Então eu vou tentar dar as 3 lições, tudo em hoje, e semana que vem ver se a gente consegue encaixar 2 para estar sincronizado com a revista, tá? Hoje nós estamos bem atrasados com todos esses problemas, é até admissível, né, que a gente atrase um pouquinho. Mas hoje nós vamos falar da lição 10, 11 e 12. Vou tentar fazer tudo no tempo correto e tentar passar o máximo possível para vocês. Obrigado sempre pelo retorno que vocês me dão, né, na aula, sempre o comentário. Deus abençoe sempre vocês, eu agradeço muito por isso, tá bom? Mas pelo que eu tô vendo aí, parece que já tem um decreto, né, falando que nós podemos, né, tá voltando à igreja. Se na escola bíblica dominical, não sei, mas pelo menos nos cultos sim. A igreja está com um projeto legal sobre aulas online, já vai estar estourando para vocês essa novidade aí, tá bom? Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Baixe sua cabeça. Senhor, meu Deus, Pai amado, estamos aqui agora, Senhor, para aprender um pouquinho de Ti, Senhor. Nós possamos, Senhor, assimilar o máximo possível, Senhor, e guardar em nosso coração. Para que nós possamos colocar no nosso dia a dia, Senhor amado, que nós aprendemos. Senhor, nos guarda, nos proteja, Senhor, não deixa nenhum mal bater em nossa porta, Senhor. Senhor, o Senhor é quem cuida de nós em todos os momentos. Muito obrigado. Amém. Então vamos começar a aula? Primeira aula, né? Número 10, um líder por excelência. Nós estamos falando de José e nós vamos falar que José era um líder por excelência. Era um líder fora de série, né? Foi um líder fora de série. Por quê? Porque José, ele teve algumas peculiaridades que um líder, né, precisa carregar para si, não tornando alguns itens pessoais. Para entender, vamos lá, ó. Então, versículo do dia, né? Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Está em Gênesis 47, 23. O objetivo da lição é mostrar a liderança excelente de José, evidenciar que a administração prospera, evidenciar que a administração próspera exige certas atitudes, compreender que precisamos liderar primeiro a nós, né, mesmo. Compreender que precisamos liderar primeiro a nós mesmos. A verdade aplicada é a liderança de José fez de Faraó o homem mais poderoso daquela época, tá? Então, eu vou dar uma lida na introdução para a gente começar. José é apenas um paradigma no que tange aos sonhos, mas também no quesito liderança. Perdão, vou começar de novo, tá? José não é apenas um paradigma no que tange aos sonhos, mas também no quesito liderança. Ao administrar a casa de Potifar, prosperou e, quando foi governador do Egito, liderou com excelência, fazendo a nação prosperar no momento de crise, ainda enriquecer o faraó. Então começa, sendo líder de si mesmo. Todo ser humano precisa liderar, saber liderar a si mesmo. Gerenciar os seus impulsos. Por quê? Você deve falar assim, mas como é gerenciar a si mesmo? Primeiro, você trabalha para você mesmo. Mas eu trabalho na empresa tal, trabalho no banco tal, trabalho... Não, você trabalha para você. Você presta serviço naquele banco, mas você trabalha para você. Você é o seu funcionário, você é o seu patrão. Você trabalha para si próprio. Então você precisa ser, né, líder de si próprio. Você precisa liderar. Ou você é uma bagunça só, né? Então você tem que entender.
que você precisa se liderar. Ser líder do seu próprio ser, né? Gerenciar os seus impulsos. A gente não pode ser uma pessoa que deixa se levar por qualquer impulso, né? Ser levado com qualquer emoção. Nós precisamos nos liderar primeiramente, aguentar os nossos impulsos, saber tomar decisões. Nós estamos falando de líderes. Nem tanto somente coração, nem tanto somente razão. Ora você tem que tomar decisões com o coração e ora você tem que tomar decisões com a razão. Então entender, né, as suas emoções, controlar os seus impulsos e saber que você não vai acertar sempre, né? Você vai acertar mais do que errar, mas entender que algumas vezes você vai errar. E errando, cuidado com suas percas. Perdeu, tudo bem, zera e começa de novo. Nossa, mas fulano fez isso e eu acabei... Calma, zera e começa de novo, tá? E você vai começar a entender que você vai prosperar em circunstâncias improváveis. Tem uma história da uva que diz que existe uma espécie de uva que quanto mais ela sofre para a raiz dela descer, mais doce ela fica, né? Quanto é maior o sofrimento do pé de uva, com a raiz, o solo duro, um solo mais seco, mais doce a uva fica. Precisamos ser assim, né? Como a história do lenhador, que tem lenhador que ele ama cortar uma árvore chamada sândalo. Por quê? Porque ela perfuma o machado. Então nós precisamos entender que em circunstâncias improváveis a gente acaba aprendendo alguma coisa. A gente acaba tirando proveito disso. Não é fácil. Por exemplo, está uma crise generalizada. Mas começa a tirar circunstâncias boas disso. Começa a ver o que você pode mudar em cima disso daí. Então, José foi lá e começou a liderar a casa de Potifar. Pegaram ele como escravo. José podia ter chegado ali e falar assim, não, eu sou só um escravo, para que eu vou mudar alguma coisa? Mas não, ele aprendeu da casa de Potifar, ele entendeu como funciona a casa de Potifar e começou a liderar a casa de Potifar. E ele começou a mudar tudo ali. Da casa de Potifar, as coisas virou, ele foi para a prisão. Mesmo sendo inocente, foi para a prisão. Ele podia chegar ali, deitar e falar, sou só mais um preso, o alimento que vier eu como e vou ficar aqui quieto. Mas não. O que aconteceu? Ele começou a entender a prisão e melhorou aquele ambiente. Dali ele se tornou o quê? Governador. Isso é um fato, o versículo diz muito. No pouco e no muito. Fiel no pouco, no muito te colocarei. Então entenda que aonde você está é apenas mais um degrau. E você vai subir, degrau por degrau. Mesmo que ele, eu sou escravo na casa de Potifar, mas eu lidero toda a casa. Espera aí, eu era um líder da casa, agora eu sou um prisioneiro. Então, cuidado, achando que tem percas. O Senhor transforma os seus caminhos e ele vai fazer você chegar aonde ele quiser e bem entender. Não sofra com circunstâncias, com momentos adversos. Não sofra achando que tem que entregar tudo. Você não precisa se entregar, tá? Você precisa continuar a sua luta. Em circunstâncias adversas, mesmo assim, você não pode se entregar, tá? E as coisas ali foi mudando para o nosso herói, para José, né? O nosso tema. Então, lembre-se, o Senhor está contigo em todos os momentos, nem só em um, nem só em dois, mas em todos. O Senhor não dorme nem cochila, Ele é quem nos guarda. Então, vamos ser sempre entendidos, vamos sempre entender o lugar, vamos sempre estudar o ambiente para ser bom líder. Não se preocupa com pequenos erros, com pequenas perdas, mas saiba, o Senhor está contigo em todos os momentos. Tá bom? Deus abençoe. Então, lição número 10. Agora nós vamos pular para a lição número 11. Liderando
as percas, liderando com as perdas, tá? Lidando, perdão, tô falando de liderança, pulei aqui. Lidando com as perdas. Tem gente que chora uma perda e não vê o que o Senhor dá, né? Tem percas que a gente vai sentir sempre. Você entende do que eu tô falando. Mas tem percas que a pessoa sofre tanto por aquilo. No versículo do dia diz assim, ó: E chamou José o nome primogênito, Manassés. E chamou José o nome do primogênito, Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O objetivo da lição é mostrar que as adversidades nos trazem crescimento. Entender que Deus está ao nosso lado diante das perdas. Aprender que dificuldade da vida nos produzem grandes lições. Então, mostrar que as adversidades nos traz crescimento. A gente precisa crescer em toda circunstância. Mas, quando você está numa circunstância difícil, você começa a planejar, ser mais fiel ao planejamento, né? Tem uma brincadeira que fala que quando você está cercado, você pode, né, mirar para qualquer lado. Afinal, você está cercado, você mira para qualquer lado. Mas você tem que sempre buscar entender as circunstâncias que você está passando. Perdi, mas perdi o quê? Vou conseguir recuperar? Se não vou buscar outro. Entendeu? A gente fica focado naquilo que perdeu, esquece aquilo que a gente pode ganhar, abrir espaço, tomar espaço para poder ganhar novamente. Então vamos lá. Verdade aplicada: adversidades forjam um líder de excelência. Adversidades forjam um líder de excelência. Tá bom? Introdução. Através da vida de José, temos a oportunidade de perceber o quanto podemos crescer em situações adversas. O ser humano tem a capacidade extraordinária de transpor obstáculos e quando canalizamos a nossa força em Deus, somos mais que vencedores. Então, nós precisamos saber que a vida tem obstáculos, mas nós precisamos canalizar a nossa meta para Deus, né? Com Deus. Superando as perdas. Gente, tem gente que é chato de estar perto, vamos dizer assim. Você está junto com uma pessoa que só reclama, só reclama. Essa pessoa, ela é negativa de um ponto que traz você para baixo também. Eu não estou falando para você ser também assim uma pessoa alienada. Não, não é isso. Tem coisas que a gente perde, mas tem coisas que é uma bênção em nossa vida e a gente não está entendendo. Não é mesmo? Então, saiba, perder, você vai. Ah, mas Eliezer, você está falando, vai, não tem jeito. Você não vai viver só de vitória em vitória. Tem coisas que você vai achar que é derrota, que é vitória. E tem coisas também que você vai achar que é vitória, que na verdade é uma derrota para você. Muito cuidado. Coloque tudo na mão do Senhor. Supere essas besteiras. Supere, né, as perdas familiares. São coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar, como José, traído pelos irmãos, a mãe morreu no parto. Ele sofreu com isso, sofreu. Mas ele soube também chegar lá na frente e reverter isso. A próxima lição nós vamos falar de perdão. Então, saiba que quando você perde algo na sua vida, é o Senhor trabalhando também. Também. Ah, mas eu perdi por incompetência minha. Sim, mas tire uma lição disso. Não cometa o mesmo erro futuramente. Então, nós temos a mania de perder e achar que aquilo lá nos vai fazer falta a vida inteira. E muitas vezes o Senhor nos dá dando oportunidade de crescimento. É igual uma criança, aprenda, igual uma criança. Tem pais que faz assim com criança. Olha, para você ter um brinquedo novo, você tem que se livrar do brinquedo antigo. Crente, para você ter uma benção nova, largue muitas vezes algo antigo, né? E você vai aprender que você sabe fazer muito mais do que você imagina, tá bom? Vencendo os problemas da vida.
Gente, antes a gente parece que crente ele, ó, descanso só no céu. Ah, mas descanso só no céu. Aqui a gente pode ter até alguma trégua, né? Uns minutinhos de menos sofrimento, mas descanso só no céu. Então nós vamos passar por dificuldades nessa terra. Nós vamos passar por momentos complicados nessa terra, mas nós temos que saber lidar com isso. Nós temos que nos adaptar. Você vê que pessoas perdeu o braço, se adaptou. Pessoas que perdem a visão, se adapta. Então nós precisamos nos adaptar com as nossas perdas. José foi jogado num poço. Depois do poço ele foi jogado numa prisão. Da prisão, entendeu? Ele virou governador. Então, parece um declínio, mas foi um declínio, vamos dizer assim, ele pegou impulso, não é mesmo? Para trás para pegar impulso. Então, nós precisamos entender que o Senhor está conosco em todo momento, no poço, na prisão, na perseguição, na escravidão. Também está conosco no momento de governar. Né? E quando ele foi governador, ele estava ali com Deus. Deus estava com ele na perseguição dos irmãos, momento difícil. Deus estava com ele quando ele estava no poço, momento difícil. Deus estava com ele quando ele era escravo, em momento difícil. Deus estava com ele na prisão, em momento difícil. Agora, Deus estava com ele também, e ele sabia disso quando ele era governador. Então, nós não podemos entender que no momento difícil Deus nos abandona e no momento bom ele está conosco. Não. Deus não é esse Deus interesseiro. Ele é um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, esqueça, Deus, não esqueça, Deus está conosco em todos os momentos. Então, continuando, na última lição, a lição de número 12, e para mim a mais importante de todas, né? Por que eu considero a mais importante? Perdão, né? Ainda vai ter a 13, mas eu quero encerrar na 12, porque para mim é a lição assim de maior importância, de grande importância, vamos dizer assim. Eu vou encerrando na 12, tá? O poder do perdão. Para mim aqui José supera, né, em tudo a voz, ouvindo a voz de Deus. Diz assim: o poder do perdão, versículo do dia, e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Objetivo da lição. Objetivo da lição: definir o perdão na visão bíblica. Mostrar a importância do perdão na vida de José. Compreender as bênçãos resultantes do perdão. Verdade aplicada. O perdão nos liberta do passado para nos fazer lograr uma vida plena. Essa lição eu vou ler um pouquinho, porque assim, os temas são bem interessantes, tá? Então, introdução. A história de José nos mostra que, apesar das traições e decepções humanas, é possível exercitar o perdão. José escolheu perdoar as pessoas que conspiraram contra a sua vida e viver a plenitude dos sonhos de Deus. O perdão é uma insígnia daqueles que têm Deus em seu coração. Esse aqui tinha muita gente para perseguir depois que virasse governador, mas ele resolveu perdoar, né, e viver os sonhos de Deus. Conceituando o perdão. A expressão perdoar pode ser interpretada como desculpar o erro de alguém. No Antigo Testamento, traz a ideia de aliviar alguém da carga de suas ofensas. No grego do Novo Testamento, a conexão é de alguém que abre mão e deixa ir embora. Em ambos os casos, a verdade é que perdoar significa escolher, não guardar ressentimento. Em ambos os casos, a verdade é que perdoar significa escolher. Perdoar significa escolher, é uma escolha, tá?
Não guardar ressentimento, escolher não guardar o ressentimento. Então, a pessoa ela precisa perdoar. Por quê? Porque isso vai fazer bem a si próprio. Vai fazer bem para outra pessoa? Vai, mas a si próprio vai fazer muito mais. Ah, mas eu não consigo. Exercita todo dia. Eu perdoo, todo momento. Eu perdoo, toda hora. Eu perdoo. Repita isso sempre. Ah, mas é uma ação de repetição. Não, você está escolhendo, você está lutando contra um sentimento. Lutero falou, né? Eu não posso evitar que uma ave sobrevoe sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que ela faça um ninho na minha cabeça. Então, o sentimento vai passar por você, mas você vai lutar contra esse sentimento. O conceito de perdão na Bíblia. Na Bíblia, o conceito de perdão surge primeiro colocando Deus como sujeito de ação, pois os escribas sabiam que o perdão era prerrogativa divina. Somente Deus era capaz de perdoar. No Novo Testamento, a ideia é ampliada por Jesus e, consequentemente, pelos apóstolos, exortando sobre a necessidade de perdoar uns aos outros, conformes Colossenses 3,13. Portanto, perdoar é um dever do discípulo de Jesus. Perdoar é um dever nosso. Ah, mas eu tenho que perdoar? Tenho que perdoar. Mas e se continuar errando? Gente, é assim. Tem remédio que você toma de 3 em 3, tem remédio que você toma de 8 em 8, tem remédio de 12 em 12, tem remédio que é dose única, mas o perdão é um remédio para si próprio. Entendeu? O perdão é um remédio a si próprio. Então, errou? Perdoa. Se errar no mesmo erro, perdoa novamente, mas é lógico. Você não vai continuar dando a cara a bater, né? Mas perdoe. Ah, não. Quando você fala assim, dar a cara a bater quer dizer que não perdoa mais? Não, você perdoa, só não coloca mais, só não se coloca mais na situação de novamente ser magoado. Como, por exemplo, estendeu a mão para alguém, a pessoa não apertou a sua mão, perdoe. Estendeu de novo, a pessoa não apertou, perdoe. Futuramente não estenda, só dê um tchauzinho de longe, né? Tchau, de longe. Então, é você se precaver também, né? Não insistir. Mas perdoe, porque isso vai ser bom para você. Ah, mas a pessoa não veio pedir perdão. Como eu vou perdoar alguém que não veio te pedir perdão? Simples, perdoe. Você não precisa a pessoa vir pedir perdão para você perdoar. É você que está lutando contra o sentimento. Então, deixe isso bem claro, que você não tem raiva, você escolheu perdoar. Mas como é isso? Orando, pedindo a Deus, lutando contra o sentimento. Toda hora corrigindo. Tô com raiva, mas eu perdoo. Tô com raiva. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Logo, esse sentimento vai fugir do teu coração. Saiba disso. Jesus ensina, né, sobre o perdão. Então Jesus ele foi categórico. Perdoe o teu irmão. Ó, irmão, e vamos ser sinceros também. Tá? É um tal de perdoa irmão, mas lembre também que você também é químico, você também não é bolinho, não, vamos dizer assim. Muitas vezes nós também somos, né, a pessoa a quem deve ser perdoado. Muitas vezes não, constantemente, né? Poxa, eu quero cobrar a dívida do meu irmão, mas eu não quero, né? Eu quero ser perdoado da minha dívida, mas eu quero cobrar a dívida do irmão. A oração do Pai Nosso, né? Perdoai, né, as nossas ofensas, assim como temos perdoado. Então, nós não queremos que Deus cobre de nós as nossas ofensas, mas nós queremos cobrar a ofensa do irmão. Então, perdoe para ser perdoado também e viver tranquilo. Tirar isso do coração, que traz até doenças físicas, né? Perdoando os irmãos. Então, José foi lá e perdoou seus irmãos. Ele poderia agora cobrar dos seus irmãos? Poderia, mas ele resolveu perdoar. Ele resolveu perdoar a mulher de Potifar. Talvez essa aqui seria até a mais difícil, né? Até mesmo do que a dos irmãos. Os irmãos, sangue do mesmo sangue.
O irmão, ele viu que se arrependeu porque, né, ele viu o que aconteceu com o pai, não queria dar Benjamim, mas ele resolveu perdoar os irmãos. A mulher de Potifar não tinha vínculo, né, nenhum sanguíneo. Foi uma mulher que foi bem, né, bem maldosa com ele, bem covarde. Perdoou também a mulher de Potifar. Você não vê José buscando a vingança com ninguém, mesmo depois de ter poder para isso. Por quê? Porque o perdão libera bênçãos. É isso mesmo, o perdão libera bênçãos. Porque é aquilo que eu falei, nós não queremos que Deus cobre de nós, né, os nossos erros, mas nós queremos cobrar do nosso irmão a ofensa. Então nós precisamos perdoar. Simplificando, você tem lá um carnê desse tamanho. Vamos colocar a Casas Bahia, que é o mais que a gente fala, né? Você tem aquele carnê do Itaú pagando seu carro, mas você ora para que o Itaú perdoe a sua dívida. Tem um irmão que te deve ali 10 reais, não sei do que, e você quer cobrar o irmão. Não estou falando assim, irmãos, estou falando em sentido figurado. Então, você quer que a sua dívida seja perdoada, mas você não quer perdoar as outras dívidas, como se você nunca tivesse errado na tua vida, como se você não tivesse feito alguma coisa que magoe alguém. Todos nós somos sujeitos a magoar outra pessoa. Muitas vezes você não percebeu, mas magoou. Muitas vezes você estava passando por uma situação complicada e magoou. Então, as pessoas precisam entender você, mas muitas vezes nós não entendemos as outras pessoas. Ah, mas eu estava num dia difícil aquele dia, não tem como entender? Tem como entender. E você pode entender o dia difícil de outra pessoa, né? Ah, mas eu deixei queimar o arroz e fiquei bravo aquele dia e ofendi fulano. Uma coisa boba, você ofendeu fulano. Fulano perdeu alguém da família, está triste e te ofendeu e você não consegue perdoar. Ou seja, você não consegue perdoar. Ou, né, você magoou por uma coisa que para outras pessoas é banal. Então nós precisamos trabalhar o perdão em nossa vida, não carregar mágoa, porque a mágoa, né, como diz o ditado, é um veneno que nós tomamos pensando fazer mal a outra pessoa. Perdoe, aprenda a perdoar, não tome desse veneno. Veja como José fez, perdoou os irmãos que o vendeu, tinha inveja, perdoou a mulher de Potifar, que fez o que fez com ele, né? O poder libera a bênção porque você perdoando o seu irmão, né? O Senhor vê que você também é digno de perdão. Você deixa de adoecer. Prosperando em terra estranha. José prosperou em terra estranha porque soube perdoar. Então perdoe, trabalhe o perdão na tua vida, né? Principalmente isso. Nós estamos passando por momentos onde que tá todo mundo tendo uma opinião de algo que ninguém nunca viveu, né? E tem um ditado que fala que casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Jesus é o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida. Nessa casa não pode faltar o pão da vida. Tem gente que fala que comeu o pão que o diabo amassou, mas Jesus é o pão que amassa o diabo. Então, nós precisamos entender que o Senhor tem que estar constante em nossa vida. A gente precisa ser, né, reflexo de Jesus nessa terra, perdoando os nossos irmãos. Entendendo que a opinião contrária à sua não é uma opinião de ofensa a você. Nós temos as nossas divergências, porém, nós sabemos que Jesus é o único que pode, né, fazer um milagre em nossa vida. Perdoe, vá morar no céu. Céu só tem uma porta, que é a porta de entrada. Se o seu irmão entrar pela porta de entrada, você não tem como sair pela porta do fundo, tá? Então, perdoe o teu irmão, vá morar no céu, tá? Não deixe isso consumir o teu coração, não deixe isso te fazer mal, não entre numa depressão por causa disso. Perdoe para que seja perdoado. E o Senhor vai trabalhar em sua vida. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.
Semana que vem, lição nova, tá? Nós teremos algumas novidades aí. Fique esperto no canal da igreja, que tá vindo coisa boa aí, tá? Tá vindo bênçãos do Senhor para sua vida. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Forte abraço. Saudade de vocês. Tchau, tchau.